direto ou indiretamente, a gente acaba por arruinar tudo. 今年咧係涉及本地嘅毒品犯罪嘅案件啦，我哋緝獲最多嘅主要係可卡因啦，咁其次就係氯胺酮啦，同埋係冰毒嘅。咁我哋亦都值得留意嘅就係近年啦，係大麻咧，亦都係有上升嘅趨勢嘅。Ultimamente temos vindo a notar o consumo de cocaína, portanto, que era algo que antigamente não era normal. Como é que começou a consumir drogas? Eu, com os colegas, ao princípio comecei a fumar erva e também tinha colegas que já fumavam heroína, fumavam e injetavam. E houve um dia que resolvi experimentar, só por experimentar. A erva foi muito novo, a erva foi com 16, 17, mais ou menos. A heroína que já foi bem mais tarde, foi com 25, quase 26. E no princípio não foi bom, foi uma experiência muito má, mas daquelas coisas, porque que a mim me fazia tão mal e aos outros ouvia-os na lua, como se costumava dizer, né? A bezerrar-nos e coisas do género. E insisti, quando ela bateu, gostei e depois foi o meu fim. Foi a desgraça total. 3 vezes ao dia. Ou às vezes mais, porque isso não dura, por exemplo, uma dose não dura 24 horas, dura poucas horas. E as poucas horas que dura é só, quer dizer, no início, aquilo que a gente chama de estar com moca, estar com a pedra e estar na lua, são muito poucas horas, são 2, 3 horas, porque depois disso passa o efeito e uma pessoa, a única coisa que pensa é voltar a consumir. Que é para estar naquele estado. Então, quando se tem dinheiro, quanto mais dinheiro se tem, mais se consome. E quando já não se tem assim tanto dinheiro, então são pelo menos 3 vezes ao dia, ou no mínimo dos mínimos 2 vezes ao dia para não passar mal. Mas aí já quase nem bate, quer dizer, é mesmo só para sustentar o vício físico. No princípio é mais por gostar mesmo, gostar de lá estar, mas depois começou. Já não é a mesma coisa, porque é só mais sustentar o vício físico, que é para não ressacar e coisas do género, e já não bate assim tanto, já não, quer dizer, já não bate, não sei se entende o termo, já não dá aquela. Mas uma pessoa tem que sustentar o vício, porque senão começa a passar mal. Mais ao consumo, tem havido uma redução, existe uma redução óbvia da heroína. Houve uma fase em que houve um aumento portanto, do consumo de ketamina. Depois, passado 2, 3, 4 anos, não sei, mais ou menos, a ketamina deixou de estar em uso e começou a haver um aumento de consumo de metanfetamina, portanto do ICE. E ultimamente temos vindo a notar o consumo de cocaína. A heroína acabou por estar um bocado em desuso, mas isso não quer dizer que depois não haja uma outra fase. Por exemplo, nos Estados Unidos a heroína começou novamente a ser consumida, portanto tudo isto são ciclos, não é? Sempre estamos a falar, sem tocarmos no cannabis, que normalmente tem mantido um consumo regular. O ICE, segundo sei, portanto, a minha equipa de trabalho de rua, na volta de 3 mil e tal patacas a grama, a cocaína também, à volta de 3 mil e tal patacas a grama, portanto... É muito diferente do que era? É muito diferente do que era. É, pá, sei, mais 100 vezes mais, muito diferente. Portanto, é difícil, obviamente, portanto, entrar em Macau, portanto, quem o faz, portanto, tem que o fazer com muito mais cuidado, né? Portanto, o risco é muito maior, e, portanto, o preço acaba por... mas também temos que ter em mente, por exemplo, que
antes do Covid-19, portanto, havia muitas pessoas muito jovens a trazerem cocaína para Macau, porque o preço em Macau era muito mais elevado do que em Hong Kong. Portanto, e por isso o risco, eles vinham para cá trazer a cocaína devido ao consumo local, que era, obviamente, que havia uma procura, mas principalmente devido ao preço ser muito mais elevado, que compensava o risco. Pronto, nós aqui durante este ano do Covid-19 praticamente temos mantido o mesmo número de admissões. Obviamente que os mais novos, pessoas mais novas que têm entrado, portanto, neste último ano, é devido ao consumo de metanfetamina. Portanto, a metanfetamina portanto, neste momento está a atingir, diremos, a faixa etária entre os 20 e os 40, mais ou menos, ou mais jovens ainda, não é? Enquanto os mais velhos, portanto, as pessoas de 40 para cima, 50, 60, continuam, portanto, a pedirem ajuda devido à heroína, ao consumo de heroína. A heroína é a droga das drogas. Não há outra. A ressaca. A ressaca é beira. É beira porque tem-se frio, tem-se calor, dói-lhe o corpo todo, tem arrepios, a pessoa não tem funga de nariz, vomita, é tudo junto. É tudo junto, vem isso tudo. Durante o dia, isso vem várias vezes ao dia. E não passa tão rápido, né? Leva 5 dias, pelo menos, no mínimo, para passar por uma pessoa começar a sentir melhor. Mas, em princípio, 10 dias são 10 dias para tirar mesmo, para não se sentir assim mal já, não ter dependência física. Mas mesmo assim, mesmo ao fim de 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei como é que explicar isso, de vez em quando tem-se arrepios que vêm de dentro. E uma pessoa fica todo cheio de pele, com pele de galinha e não sei o quê. E é um reflexo porque nos nossos ossos também lá está. E aquilo não sai assim tão facilmente. A heroína não sai do corpo de uma pessoa tão facilmente, leva muitos anos. Era casado, tinha 2 filhos. 2 filhos que, mesmo estando em casa, eu praticamente não estava em casa. Eu estava em casa, mas era como se não tivesse. Eu estava ou a passar mal ou a passar bem demais, no meu ver. E eu não liguei para os meus filhos, tanto que o final disto tudo foi de divorciar-me, os meus filhos irem para Portugal e coisa, e eu tenho que ficar aqui sozinho. É o que se espera, não é? E já há muitos anos durou o meu casamento, porque a minha esposa tentou muitas vezes, mas acabou por se cansar, o que é natural, normal. Desde o momento em que começou a consumir até que a vida pessoal desmoronou, quanto tempo é? Foi rápido. Ao fim de 2, 3 anos já estava tudo estragado lá em casa, já não. Quer dizer, a minha esposa bem tentou, mas no fundo, eu já sabia que não ia lá nenhum. Eu já sabia porque, quer dizer, parece que não, mas a gente magoou muitas pessoas e mesmo que ainda estivéssemos juntos, há coisas que não se esquecem, que uma pessoa faz e que não são boas de falar, ao fim e ao cabo. Não é? Portanto, eu já sabia que estava tudo estragado. Eu próprio já sabia disso.咁咧喺去年啦，2020年啦，咁我哋咧本局毒品罪案調查處咧總共係拘捕133名涉及毒品犯罪嘅人士嘅。咁當中咧係大部分都係澳門居民啦，咁其中咧有7成咧係男性嘅。咁另外咧喺呢133名人士裏面咧，咁當中咧有104人咧係涉及販賣啦，咁而25人咧係涉及咧吸食嘅。咁104人販賣當中咧有39人咧係亦都係同時被加控吸食毒品嘅呢個罪行嘅。
咁咁同2019年嘅數據對比啦，咁2020年嘅數據咧就拘捕嘅人數咧就係下降40%嘅。咁主要都係因為咧係可能疫情嘅關係啦，咁有啲嘅販毒嘅模式咧，因為受到疫情嘅影響啦，咁一啲嘅客觀條件所限制啦，咁有啲係人士咧就未能夠咧係親身就將啲毒品咧帶入澳門係進行呢個販賣嘅，咁所以咧係整體嘅數字咧係都係較2019年有啲下降嘅。咁但係咧呢個數字2020年嘅數字咧，由於係具有一個特殊性啦，咁所以咧我哋都要係等呢個係疫情緩和之後啦，咁先至再作呢個綜合嘅觀察同埋係評估嘅。咁我哋亦都值得留意嘅就係近年啦，係大麻咧亦都係有上升嘅趨勢嘅。咁2019年咧，我哋接獲嘅大麻咧就較過往咧係有9倍嘅上升嘅。咁2020年咧亦都係有30%嘅上升嘅趨勢嘅。所以呢方面咧，我哋係非常關注啦，係亦都值得留意嘅。咁而涉及一啲大量嘅毒品咧，主要都係由一啲外國嘅地方啦，咁就流入澳門嘅。咁之後咧，再會咧係流入經澳門啦，再流入其他地方，例如香港嘅。咁但係由於咧喺運送過程裡面咧就被截獲啦，咁所以有關嘅情況我哋都要深入調查先至可以清楚了解啦嗰啲毒品嘅最終去向嘅。咁另外啦，咁喺疫情之前啦，咁我哋本澳嘅毒品犯罪模式主要都係涉及一啲香港販毒集團咧就嚟到澳門嗰度咧派人員咧係嚟到澳門嗰度進行呢個販毒活動嘅。algumas duas ou três rotas, portanto, metanfetamina, portanto, o Myanmar é dos grandes produtores de metanfetamina, que depois a droga entra pela China, depois vem para Macau, depois há também a parte do mercado da cocaína, que entra por Hong Kong e depois vem da Malásia ou da Tailândia, portanto, e se reparares ultimamente, e seguires um bocado, portanto, as notícias das Nações Unidas, portanto, continua, embora o Covid tenha feito muita restrição, continua a haver enormes procuras e tráfico a nível mundial de drogas e de confiscações. 至於涉及一啲係跨境轉運毒品嘅大型毒品案件啦，咁主要呢啲個案啦喺疫情之後啦，由於係受到呢個係國際航線呢個即係限制呢個出入境限制啦，咁好多國際航線咧都係停飛嘅，咁亦都咧係受到疫情影響啦。咁喺舊年2020年3月之後咧，我哋都未有係接獲咧係關於呢啲係國際跨境販毒嘅案件嘅。我哋除咗咧係進行一個打擊，減少個毒品流入個社區，亦都咧係協助咧其他持份者嘅部門，係包括係政府部門啦，或者係非政府部門啦 NGO 都係有一個長期有合作嘅。希望咧都減少咗咧，即係啲吸毒者對嗰個毒品嘅依賴。再次咧值得提啦，咁如果當中咧有合作嘅工作，我同 ARTM 咧就佢哋有一個項目咧係叫做回收針筒嘅，咁佢哋咧就特製咗一啲叫做Yellow Box。É um programa já com mais de 10 anos, salvo erro, 12 ou 13 anos. Tem tido bastante sucesso, porque já há 5 anos consecutivos que temos 0 novas infecções de VIH entre as pessoas que injetam drogas. Portanto, isso é devido, ao fim e ao cabo, ao grande trabalho que a minha equipa está a fazer de promoção das caixas de seringa e de não utilizarem a mesma seringa, de trocarem, portanto, de não partilhar e de não reutilizarem a seringa, e também do programa de metadona do Instituto de Ação Social, portanto, que faz com que as pessoas não tenham aquelas crises de ressaca e acabam por fazer disparates devido, portanto, ao desespero. Eu fiquei com uma pena. Não ter arruinado a minha família. Isso sim, isso arrependo. Porque o consumir levou-me a fazer certas coisas e a arruinar tudo à minha volta. E, enfim, está feito, mas
É triste, é triste. Eu, por exemplo, eu estava com os meus filhos, mas era como se não tivesse, como já disse. Estava em casa, era como se não tivesse. Não, isso é triste. Porque uma pessoa fica com um catástrofe, vai parar à cadeia, ou vai a tribunal e não sei o quê, e toda a gente sabe, é Macau. E depois aí cada vez vai ficando mais difícil. E eu nunca desisti, não desisti, quer dizer, entrei e saí do centro um montão de vezes. Quer dizer, voltava a consumir, voltava a entrar. Muitas vezes já nem era o vício, era aquela desilusão, porque no princípio uma pessoa pensa que só porque tirou o vício já tem que ter, toda a gente tem que o aceitar, mas não é bem assim. É difícil perceber que as pessoas têm medo e com razão, não é? Para nós é difícil perceber um bocado disso a princípio. E para mim era um bocado difícil uma pessoa chegar lá fora e as portas estavam todas fechadas na mesma. E depois de sair do centro. E aceitar isso é um bocado. E mesmo em casa, a própria família olhar com aquelas desconfianças, só porque ficou 5 minutos a mais na casa de banho, isso são coisas que são difíceis de superar. Não culpo ninguém, mas podiam ter dado essa coisinha pequenininha, porque era pequenininha na altura. E talvez eu tivesse procurado bem mais cedo do que como foi, não é? Porque eu consegui durante 20 anos, mais ou menos, 20 anos. Há 10 anos que já estou bom, né? Inclusive estou a trabalhar aqui no centro, mas podia ter sido mais cedo.